Boa tarde a todos e todas que nos escutam. Nós estamos aqui reunidos para começar a atividade do 14º Espaço da Alma, que foi organizado pelo Grupo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade, das Policlínicas. A gente agradece a presença online de todos que nos escutam. Não podemos vê-los, mas vamos procurar percebê-los. A gente quer saudar a todos e dizer que o 14º Espaço da Alma se caracteriza por um espaço biocêntrico e que foi organizado cuidadosamente em um tempo muito exíguo para poder trazer exercícios e temas relacionados ao autocuidado e à espiritualidade para nos ajudar muito nesse momento que estamos vivendo durante a pandemia do coronavírus. Então, eu vou apenas ler algumas palavras para vocês. Esse evento ele vai contar, então, com a disponibilidade de muitos profissionais dessa casa, das policlínicas, muitos profissionais aposentados, voluntários do Espaço da Alma, que atuam com práticas integrativas complementares, e também outros parceiros voluntários que gentilmente produziram vídeos com práticas integrativas que podem ajudar no nosso autocuidado durante esse momento e, com certeza, para todos os momentos que viveremos aí na nossa trajetória pessoal e profissional. Então, a gente vai contar nos próximos dias também com palestrantes de outros lugares do Brasil, como lá de São Paulo, da Unifesp, da USP e do Hospital Albert Einstein. E hoje nós teremos a participação do nosso colega Juglas, que também, em função da pandemia, foi chamado ao hospital e não pode estar conosco nesse momento. A gente agradece ao Juglas e manda um grande abraço para ele lá em Toronto, onde está trabalhando. Então, este webinar, ele está intitulado como práticas contemplativas e meditativas em saúde e espiritualidade. Aqui comigo estão a Marta Góes, enfermeira, ela vai se apresentar na sequência quando for falar, a educadora física Angélica Adamoli e a Sinara Teste. Então, na sequência, a gente resolveu fazer diferente hoje. Cada uma que for falar vai falar um pouquinho sobre o seu background, a sua trajetória profissional e sobre essa temática que tanto encanta a todas nós. Então, de imediato, eu quero passar a palavra para a Marta, que vai começar, falando para nós um pouquinho sobre essa temática. Marta, a palavra está contigo. Obrigada. Se escutam bem? Boa tarde a todos. Eu sou Marta, sou enfermeira do Hospital de Clínicas esse ano há 35 anos. A minha formação inclui um doutorado em enfermagem, no qual eu construí um modelo de cuidado espiritual. E, em razão disso e de toda a história de trabalhar na profissão, eu fui percebendo que nós precisamos de outros elementos para agregar o cuidado. E foi aí que eu fui tomando conhecimento, fui utilizando outras práticas, dentre elas práticas que incluem a meditação e a contemplação. Eu tenho trabalhado com os pacientes, principalmente porque eu trabalho com pacientes em momentos assim, muito cruciais, em momentos de risco de vida muito importante, que são pacientes com infarto. Perdão, eu estou ajustando a máscara, faz parte do nosso modelito agora para falar bem. E esses pacientes são pacientes que chegam extremamente ansiosos. Né? Então, uma das primeiras práticas que eu comecei a exercitar com os pacientes foi a da respiração profunda. Os pacientes chegam extremamente ansiosos, com muito medo, e é natural que estejam com medo. Em função disso, eu estimulo que esses pacientes respirem de forma tranquila e pausada, o que tem ajudado esses pacientes, inclusive, a dar uma certa relaxada e a chorar.
que é uma coisa super importante para o paciente que está com muito medo, que é o modo de extravasar aquela emoção e ficar mais relaxado. A gente sabe que emoções como medo liberam muita estamina, os pacientes vão receber contraste na sequência, e esse risco de fazer, inclusive, uma reação de sensibilidade a um meio como contraste é possível quando as pessoas têm muito medo. Além disso, a gente tem uma elevação da frequência cardíaca, que reduz com a meditação, isso é uma coisa comprovada que os pacientes estão monitorizados. À medida que eles começam a fazer exercícios de respiração, a frequência cardíaca cai para os níveis toleráveis, e esse paciente já começa a ter condições de lidar melhor com aquele momento. Além disso, eu tenho usado essas práticas, inclusive, para funcionar o paciente. Uma certa vez eu tinha uma paciente com muito medo de ser funcionada, e eu fiz todo um processo de visualização, busquei elementos que fossem da realidade dessa paciente. Essa paciente gostava de andar de moto, e ela me disse que era a coisa que deixava ela mais feliz. Eu disse, bom, então nós vamos fazer um passeio de moto para o lugar que tu precisa. Era uma paciente que tinha uma rede venosa péssima, né? Eu teria muita sorte para conseguir funcionar, né? Além do medo que ela tinha. Bom, nessa viagem que nós fizemos, né, com ela passeando de moto, que eu a conduzi por esse processo, com a respiração, com a visualização, eu consegui funcionar a veia e ela ficou tranquila. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode usar, perdoem, eu falo e a máscara sai da posição, que a gente pode usar para acalmar o paciente, para conduzir aquele momento. E assim foi para inúmeras situações nas quais eu tenho usado, principalmente a visualização com criança, é um processo que ajuda bastante, porque a criança a gente consegue conduzir para cenários às vezes mais lúdicos que o adulto às vezes não se permite. Tá? Um cenário tão lúdico, a exceção dessa paciente que gostava de andar de moto, em geral os pacientes adultos, eles têm muita resistência para isso, né? Mas com alguns pacientes eu utilizei a oração, né? Que às vezes é um processo que o paciente ele tolera melhor, né? Eu vou tirar a máscara, pessoal, porque senão eu vou ficar mexendo o tempo todo nela. Ele tolera melhor, então a oração é uma prática contemplativa também. E a oração, quando é do interesse do paciente, quando é do gosto do paciente, na minha prática, eu não me furto de rezar com os pacientes quando eles assim desejam. Né? Se eu percebo que é importante para ele. Então, essas são práticas que eu venho usando, né, com os pacientes. Mas, a par disso, eu desenvolvo outros trabalhos. Né? E mesmo quando eu estou trabalhando com o público, mesmo quando eu estou apresentando alguma palestra, nos últimos anos eu tenho tido o cuidado de sincronizar nos fechamentos uma música, né? Utilizar um tom de voz que faça com que as pessoas, de algum modo, façam uma síntese daquele conteúdo que eu trabalhei e possam adentrar num certo relaxamento e tentar captar aquela mensagem que eu estou passando. Então, eu tenho tido esse cuidado. E, recentemente, a Associação dos Enfermeiros do Hospital de Clínicas me convidou para proporcionar momentos de meditação nos intervalos dos enfermeiros. E eu comecei a fazer o que eu chamei de hora do sossego. Né? A gente tinha planejado 1 hora de meditação, mas a gente sabe que os enfermeiros têm dificuldade de parar, todo cuidador tem, eu não sou exceção, me enquadro nisso, né? Quando a gente tem que parar para se cuidar, a gente tem muita resistência, porque a gente sempre prioriza a necessidade do outro, ou atender as coisas do mundo prático, e muito pouco as coisas do mundo, do seu próprio mundo. Né? Mas eu percebi, na primeira vez a tentativa funcionou uns 40 minutos, as pessoas às vezes precisavam sair, e aí eu resolvi reduzir para 30. Né? E aí a gente conseguiu fazer. E essa experiência de conduzir uma meditação guiada por uma imagem e por uma música agradável, foi feita dentro de uma sala reservada na Associação dos Enfermeiros, foi trazendo experiências novas, inclusive para mim. Né? E agora, com o advento da pandemia, eu tenho feito vídeos dessas meditações de 5 minutos em média, que eu também utilizei o recurso da imagem e usei o recurso do som para fazer um processo meditativo. Nas primeiras meditações, eu fiz um processo de meditação mesmo, com indução da respiração lenta e profunda, guiando pelas imagens, tentando fazer com que essa pessoa adentre um estado de maior tranquilidade, conforme o objetivo que seja, de acalmar, de diminuir o medo, né? Que esse é um dos caminhos que a gente pode
Porque cada meditação ela vai ter um objetivo diferente, depende daquilo que tu quer fazer, né? E nesse momento, como as pessoas estavam muito ansiosas, com medo, muito sobrecarregadas também com todas as coisas, eu segui esse caminho. E mais recentemente, eu já fiz 4 meditações, eu estou indo para a 5ª, na terceira e na quarta eu fiz um outro caminho que é de reflexão, né? De um modo intuitivo, eu fico sentindo, conforme estão as coisas ao decorrer daquela semana, eu escolho uma imagem e eu me deixo também guiar por essa imagem e de forma intuitiva fazer aquele caminho junto com a pessoa que está ouvindo, né? Buscando com que ela reflita sobre o que a gente estava, sobre o momento vivido e tentando trazer um outro modo de olhar e tentando fazer com que essa pessoa relaxe dentro daquela imagem. São jeitos, são experimentações novas que eu tenho feito, assim, do meu processo, porque cada pessoa tem o seu processo, mas são momentos que têm feito um processo muito bacana, assim. Eu tenho retorno de algumas pessoas que elas dizem que elas entram na minha voz e vão se acalmando. Então, eu tenho utilizado o meu tom de voz e as imagens, e o som, e a música é muito interessante, porque eu custo selecionar até que chegue a música que realmente vai me conduzir no processo, para que eu possa fazer o processo, né? Então, tem um outro elemento aí que é a música, que a gente sabe, né, e vai ter um webinário sobre isso, da importância da música conduzir a gente nesse processo. E tem um outro fator que eu acho importante, porque uma das grandes coisas que as pessoas reclamam da meditação é que isso demora, né? Isso tem que parar, né? E tu pode fazer isso num tempo maior ou num tempo menor. Isso depende da tua tolerância. E a gente tem feito meditações, as mais longas têm dado 5 minutos, que é um tempo muito pequeno, se a gente for se dar conta. Mas esse processo também é um processo da gente pensar, porque eu comecei a meditar só recentemente. E eu me dei conta de como eu tinha dificuldade de parar. Como era difícil aquietar a mente. E eu tenho meditado em lugares completamente diferentes. Onde o lugar é muito barulhento, eu tenho conseguido reduzir. Claro que a gente não anda em lugares tão barulhentos agora, né? Mas eu consegui ir no salão, né? Pintar o cabelo, né? E estava vazio, e eu tinha que esperar, e eu me dei conta que eu fechei os olhos e eu meditei. Né? Que é uma coisa num lugar absolutamente inesperado, né? Salão de beleza não é um lugar que a gente medite, né? E isso fez com que eu pensasse que a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Eu faço respiração profunda no meio de atender uma angioplastia primária. Se estiver muito tensa, muito nervosa, muito envolvida no processo, eu preciso baixar. E eu faço isso frequentemente e oriento as pessoas a fazer isso, né? Que é o respirar profundamente e voltar para o momento agora, senão a gente não raciocina direito. Para uma enfermeira é extremamente importante tu ter essa noção do todo. Então essa tem sido a minha experiência e é uma experiência assim, que eu tenho aprimorado e eu sinto que ela vai cada vez mudando, né? Porque a gente fala o tempo todo, né? O enfermeiro ele é um educador nato e eu tenho tido muitas oportunidades disso. E tenho buscado nessas oportunidades, além de levar a mensagem para que eu sou chamada, o tema, enfim, que eu sou chamada a falar, eu tenho tentado me usar, né, enquanto enfermeiro, enquanto educador, como um instrumento desse processo de reflexão. E é muito importante que a gente consiga passar essa mensagem, não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista corporal, que a gente realmente transmita essa mensagem para que a pessoa consiga entrar no processo, para ela consiga visualizar que isso é possível, né? Porque muitas vezes a gente quer que os pacientes meditem, que os colegas meditem, mas a gente sabe que é difícil, né? Se a gente não propuser alguma coisa que seja factível, em que ele entenda que tu também tem essa dificuldade, que tu também está aprendendo, às vezes as pessoas se retraem em relação à técnica, né? Então, são caminhos, esse foi o meu caminho, né, que eu tenho me proposto, mas que tem me ajudado, assim, e que eu percebo que ajuda as pessoas que se afinam, porque as pessoas elas vão, e a Márcia costuma dizer, a Márcia Baissani costuma dizer que as pessoas vão para aquele caminho da terapia que elas se afinam, né, que faz sentido para elas. E eu percebo que é bem assim, né? Então a ideia é que a gente possa ajudar do jeito que a pessoa também se identifique, né? Nós propor caminhos para que a gente reduza a ansiedade, para que a gente lide com os desafios, e os desafios eles são diários. Né? Nesse momento é da pandemia, mas a gente tem desafios o tempo todo, né? E por incrível que possa parecer, esse processo que a gente está vivendo, apesar não é o caso dos profissionais da saúde,
Mas das demais pessoas que elas estão em casa, isso gerou muito mais ansiedade quando elas estavam distraídas pelo barulho. Então, isso mostra o quanto a gente precisa realmente lidar com esse momento de contemplativo. Como a gente tem dificuldade de lidar com isso, porque a gente se deixou envolver por todas as coisas que a gente está vivendo. Não só do momento da pandemia, mas por todas as distrações que o nosso mundo oferece. Então, essa é uma vivência que eu tenho, que eu vim compartilhar e agradeço a oportunidade de estar aqui, em que a gente está sempre aprendendo a fazer alguma coisa, né? E o importante é a gente se permitir viver esses momentos, né? Se permitir sentir. Sentir dói, pessoal. Sentir dói muito. Né? Mas sentir também traz muita paz. Então, quando a gente consegue passar a fase da dor ali, de que quando eu me aquietei, a minha ansiedade, o meu medo vai aparecer, eu vou me dar conta, quando a gente passar por isso, a gente vai descobrir que tem coisas mais interessantes do outro lado. Isso é que a meditação faz. Ela faz a gente ver, e daqui a pouco a gente passa por aquilo e vê que tem uma coisa mais bonita do outro lado. Mas é uma oportunidade muito bacana. Tem sido uma experiência muito legal. Eu vou postar um outro vídeo agora essa semana, que eu ainda estou trabalhando nele, mas tem sido muito bom para mim, pessoalmente, fazer esse processo. Obrigada, Marta. Vou passar de imediato, vocês vão ouvir um sonzinho assim meio ruidoso, é o nosso microfone que precisa estar bem pertinho para que vocês possam nos escutar. Vou pedir para a Angélica falar um pouco mais alto. Ontem a gente teve um pequeno problema no som, então a gente quer que as pessoas escutem bem aí de casa ou das áreas onde estiver trabalhando. Angélica, por favor. Então, boa tarde, eu sou a Angélica Damoli, sou profissional de educação física aqui do Hospital de Clínicas. Final desse ano já estou fazendo 10 anos aí de casa. Quero agradecer às gurias o convite, né, de estar participando do 14º Espaço da Alma. E para mim é um espaço muito gostoso de estar fazendo parte, né, de estar aqui com as gurias, porque eu sei, né, que a gente compartilha de um caminho, talvez com práticas diferentes, com experiências diferentes, alguns caminhos a gente cruzou, outros têm diferentes práticas aí, mas o propósito é de cuidado de si, é de cuidado do outro, é de cuidado do mundo de forma geral, porque eu acredito e sei pelas conversas que a gente tem aqui, pelas trocas, que a partir do autocuidado, a gente também cuida, né? E que muitas vezes aqui eu me percebo assim, e escuto de muitos colegas no dia a dia, o quanto eu me percebo fazendo isso agora, e colegas compartilham, de quanto a gente se preocupa e aumenta o nosso nível de estresse em função de cuidar do outro e de querer, às vezes, dar o que muitas vezes a gente não consegue dar para a gente mesmo, né? E eu percebo que hoje eu vim falar para vocês de uma prática que eu tenho estudado nos últimos 6 anos, que é sobre mindfulness, né? Traduzido para o português como atenção plena, de uma forma geral, mas esse conceito ele é amplo, né? Tem muitas coisas atreladas a ele, que eu vou falar um pouquinho. Mas trabalhando com essa prática e trazer algumas evidências científicas de como essa prática tem trazido benefícios para diferentes pessoas, populações, grupos, né? E tem muitas outras práticas meditativas, eu vou falar aqui de uma delas, né? E que são diferentes caminhos e que cada um possa experimentar e a partir disso poder ver se faz sentido, poder estar envolvido, né? Seja na prática pessoal. E não só na prática pessoal, isso está atrelado ao conceito de mindfulness também, mas se faz, acho que a Marta trouxe um pouco assim, sentido para ti também, de tipo, essa prática me toca, ela faz eu sentir, ela tem, além de fazer sentido, faz sentir, e para mim é esse o propósito, assim, para mim essa prática tem feito muito sentido, tem me ajudado muito a lidar com as minhas emoções, a lidar com o estresse, a poder me acolher mais, trazer mais compaixão para mim e a partir daí ter uma abertura maior para também não carregar ou sobrecarregar de
pode nos ajudar bastante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Não só de questões pessoais, mas também questões externas. O tempo inteiro notícias, o tempo inteiro situações difíceis, que é louco a gente dizer isso, né? Ainda bem, porque todos nós, a gente quer estar bem, a gente quer ser feliz, assim como quer que os nossos familiares estejam assim também. Aqui o número de casos de Covid em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, a gente sabe que perto de outras cidades, mundialmente, né, ele é bem menor. Mas esse estresse externo das notícias e saber como a gente compartilha essa humanidade, que outras pessoas estão sofrendo, que muitas outras pessoas faleceram, isso nos toca e nos afeta. Então, e a gente pode perceber isso, né, a Marta há pouco estava trazendo aqui, que mesmo que a gente cuide de todo o processo físico, que a gente tenha vacinas, que a gente tenha medicação, o nosso emocional é afetado por isso, né? E afetando o nosso emocional, vai afetar o físico, a nossa mente fica mais agitada, a gente se envolve nesse ciclo de pensamentos e que nada está sozinho, né? E esse espaço traz um pouco isso, né? O propósito do espaço da alma, o propósito do webinário, de que somos seres integrais, né? E que já tem tanta complexidade em cada um de nós, e do universo e da natureza, e como parte dele, a gente também talvez tenha que aprender a perceber essa impermanência, essa mudança em cada um de nós, né? E as práticas contemplativas e o mindfulness, que eu vou trazer um pouquinho mais aqui, eles também caminham nesse propósito, né? Nesse sentido. Então, conhece, eu sou a Angélica da Mori, eu já tinha dito, sou professora de Educação Física aqui, e essa minha caminhada com Mindfulness começou em 2011, quando eu fui trabalhar com dependência química na abertura da Overall Vim, que eu já trabalhava com práticas corporais, outras práticas meditativas e práticas de relaxamento, até a Marta falou da respiração profunda, relaxamento muscular progressivo, que pode nos ajudar muito a diminuir estresse, a lidar com as emoções. Nesse processo, já havia alguns estudos sobre como lidar com impulsividade, reatividade com mindfulness. E tinha uma pesquisadora, Sarah Bowen, que junto com Alan Marat, eles estudavam a questão de prevenção de recaída baseada em mindfulness. E claro, naquela época eu estava trabalhando especificamente com população usuária de álcool e drogas, mas a partir dessa formação encaminhada como tanto praticante como facilitadora de mindfulness, eu pude perceber que a prevenção de recaída baseada em mindfulness, ela pode ser positiva para qualquer um de nós. Porque cada um de nós pode perceber no momento que a gente está vivendo o quanto de reatividade, de impulsividade, de automático, que faz parte do ser humano, e isso não é ruim, mas o quanto em muitos momentos a gente se perde nesse turbilhão e acaba reagindo a diferentes situações ao invés de responder a elas. E isso acontece tanto com os usuários de drogas, como com qualquer um de nós. Quando alguém nos fala uma coisa que a gente não gosta, quando alguém diz pra gente fazer algo de que eu não estava a fim de fazer, ou os meus valores, ou que eu acredito como certo, são outros. E isso acontece comigo todos os dias, né? E sei que com todos os seres humanos aí, né? E nesse momento que a gente está vivendo, isso está cada vez maior. Porque a gente pode, por exemplo, lidar. Eu estou sentindo uma reatividade agora nesse momento, por exemplo, que a máscara fica se mexendo e aí a gente vai lá, já faz, como é que eu vou fazer aqui? Ou pode vir um pensamento surgir, por que eu tenho que usar isso, né? Aí vem um outro pensamento de que não, é necessário, porque no momento que a gente está vivendo, isso é necessário para me proteger, para proteger o outro. Então, o que é mindfulness, né? Vou trazer esse conceito aqui. Um dos principais autores, que é o Jon Kabat-Zinn, que é um médico americano que estudou a questão da diminuição do estresse, principalmente em pessoas com dor crônica, ele era praticante de meditação do budismo. Muito tempo, né? E ele viu que aquilo ajudava ele muito, as práticas no dia a dia, tanto as práticas formais, que eu vou trazer aqui, de respiração, de práticas de
consciência corporal, de lidar com as dificuldades, diferentes práticas de visualização, ajudavam ele no dia a dia a lidar com essa negatividade. E ele percebeu assim, bom, se eu levar isso para o hospital, para os pacientes que têm dor crônica, que estão sempre o tempo inteiro trazendo essa questão de tipo, não, a doença é minha doença, é horrível sentir dor, e né? Eu não queria mais viver assim. A irritabilidade, as emoções que acabam subindo em função de que eu quero mudar algo que eu não consigo, né? E ele percebia que com as práticas dele, a aceitação às circunstâncias do dia a dia, sejam elas ditas por nós como agradáveis ou desagradáveis, elas transformou esse processo da prática, não é de transformar, de tirar a base oriental e da complexidade e beleza das práticas orientais, meditativas, do budismo, hinduísmo e diferentes práticas. Mas ele trouxe isso para um ambiente secular, ou seja, as práticas elas vêm com essa bagagem, mas elas vêm com uma linguagem atrelada principalmente às evidências científicas da questão do corpo, da mente, da cognição, dos processos que acontecem ali e como isso reverbera na nossa vida. E também toda essa questão de visualização, dessa consciência que a gente tem das sensações corporais, das sensações que eu tenho no meu corpo a partir das emoções e os pensamentos, como isso pode atuar no nosso corpo. E se eu trouxer os princípios da prática de mindfulness, que é uma atitude gentil, curiosa, não julgadora, para essas coisas que eu percebo que são reais, seja a dor, a raiva, o medo, isso nos traz muito mais abertura, mais consciência e realmente é um espaço para respirar. Porque quando a gente não abre esse espaço, aquilo tudo tensiona e vai piorando. E a gente reage mais, mais, mais. Então ele trouxe isso para o ambiente clínico e fez isso, e aí começaram os programas baseados em mindfulness, né? Ou seja, que alguns têm 8 semanas, que a gente tem mais evidências científicas da melhora das pessoas nesse processo. Outros já têm 5. Hoje em dia a gente tem muitos estudos mostrando que uma única sessão de prática pode trazer respostas agudas àquela prática. A Marta trouxe alguns exemplos aqui, sim. A gente pratica com nós, né? Paramos para pausar, respirar, sentir o nosso corpo, a gente já percebe esses benefícios. Vai encontrar relaxamento nela. Isso é uma diferença entre as práticas. Algumas a gente vai fazer, fazer um relaxamento, que é o que o nome já diz, muscular progressivo. Vou perceber, vou dizendo, relaxa a parte do corpo, faz isso, faz aquilo. Outras práticas não têm essa questão do relaxamento, com esse nome, mas as pessoas trazem. Nós estamos mudos. Estamos? Agora. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? A Cássia disse que não está ouvindo nada. A Márcia. A Márcia, desculpa. A gente deve relacionados à tecnologia. Ontem a gente teve algo semelhante. Angélica, tenta de novo, vamos ver. Agora sim, antes um período sem som. Tá funcionando, Márcia? Fala mais pertinho do microfone, Angélica. Sim? Sim. Que ok, bom. Vamos ver. Então, estava trazendo as práticas, né? Tanto uma prática aguda, né? Uma prática aguda, que eu digo, uma única prática pode já trazer resultados e percepções naquele único momento. Então, específico dessa prática, o que esse autor trazia? O que é mindfulness? Então, é estar presente, momento a momento, e a gente pode perceber, mas o que está presente de momento a momento? Quando eu levo a minha atenção para o meu corpo, sensações corporais, ou seja, a gente pode perceber o pé tocando o chão agora, a roupa tocando a pele,
a respiração movimentando o corpo, né? Sensações que estão existentes ali, desde coceira, arrepio, tensão, soltura, né? Então, sensações corporais, emoções, né? A Marta trouxe medo, raiva, paz, alegria, amor. A gente percebe essas emoções no nosso corpo. E pensamentos. Como é que são meus pensamentos? Na verdade, eu estou observando o que está acontecendo. Eles são pensamentos avaliativos, críticos, de fantasia, de avaliação. O que tem aí? Né? Uma atitude de não julgamento. E aí isso me incomodava muito quando eu comecei a praticar, porque eu dizia assim, como assim sem julgamento, né? Julgamento é sempre comigo, né? Eu que entendo sobre mim, sobre o outro, sobre a situação, sobre o dia a dia, né? E aos poucos, com a prática, que é isso, gente, falar sobre isso é muito diferente da experiência, né? Por isso que o Mindfulness ele é baseado, mesmo que o protocolo tenha conhecimentos de terapia cognitivo-comportamental, da educação sistêmica, do processo da prevenção de recaída, por exemplo, ou neurocognição, ela fazer esses efeitos. É como eu falar sobre exercício físico e saber de todos os benefícios, mas não praticar. Né? Então, por áudio, com alguém conduzindo, geralmente é assim para a gente iniciar as práticas, né? A gente vai aprendendo a fazer esse processo de observar as sensações do nosso corpo, a nossa mente, as emoções, sem ficar absorvida por elas. Né? Como que eu vou ficar absorvida? Bom, se eu estou uma atitude de gentileza, curiosidade, né? E não ficar julgando, mas eu pensei isso, então eu estou errada porque eu pensei isso, eu estou errada porque eu estou me criticando. Não, isso só vai aumentar esse ciclo vicioso. E aí a gente acaba aumentando de novo. Tensão, a insônia, o estresse, principalmente no momento que a gente está vivendo, por tanta informação e tanta coisa, e principalmente pelo risco à vida, que isso é de qualquer ser humano, a gente está se sentindo ameaçado e está ameaçando pessoas que são caras para a gente, né? Mesmo. Isso acaba fazendo o nosso corpo reagir. Essa reação corporal é natural e é boa. Agora, o problema é quando a gente leva isso para outras situações que a gente não precisava agir assim. Por exemplo, na hora que eu estou almoçando, talvez seja o momento de eu prestar atenção no cheiro da comida, no gosto, na textura. Não, mas eu tenho tantos pacientes para atender depois, mas lá a unidade está super assim, a equipe está estressada. Poder pausar e observar, mas eu tenho como fazer algo em relação a isso? Eu tenho como mudar, eu tenho esse poder, né? E não é uma coisa de simplesmente se dar conta de tipo, ok, eu vou fazer o que é possível. E voltar para o seu corpo, para o que está vivendo. Trata-se de uma prática de poder usar esses recursos em momentos de dificuldade, de estresse, mas também, o que eu acho mais bonito da prática, é poder aprender também a viver coisas do nosso dia a dia que são tão automáticas e que elas podem ter uma amplitude muito maior e uma beleza e podem oferecer mais conforto e autocuidado. Por exemplo, nesse momento, realmente, se eu estou com a Marta aqui e ela é uma pessoa que eu gosto, me faz bem para estar perto, de eu estar com ela mesmo, de eu ouvir ela, de eu sentir essa presença, assim como um filho, um parente, um irmão, um vizinho, eu poder olhar para o outro que mesmo que eu não conheça, que ele também quer ser feliz, que ele também está sofrendo com essa situação, e essa atitude compassiva que está dentro da prática de Mindfulness, porque se ela não está ali, ela não é Mindfulness, né? Ela tem essa atitude de compaixão, que eu tenho consciência de que, sim, eu estou vivendo um momento de sofrimento e que isso faz parte da vida de qualquer ser humano e que eu possa cuidar mais de mim nesse momento. E os estudos mostram que a prática de Mindfulness, por exemplo, ela pode, sim, ser um recurso para cuidar mais de mim nesse momento. Então, esse é o convite. E, bom, referências e autores científicas em diferentes desfechos. E depois dele vieram muitos outros. Desde a década de 70, a gente tem muito mais publicações científicas em torno disso e dos benefícios para a prática. É para todo mundo?
Angeliquinha, deixa eu te fazer uma dica e um cuidado. Eu acho que seria bem legal tu ajustar a tua máscara aqui em cima, pra dar uma apertadinha aqui em cima. Isso. Aí ela vai ficar mais firme e você consegue falar melhor. Tá bom. Obrigada. Vamos ver. A Lu já fez uma prática aqui comigo, ela estava me observando e vendo que algo poderia ser modificado. E isso que é o legal, porque essas práticas que mesmo a gente se sente para fazer lá os 10 minutos, para fazer, como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Às vezes a gente pausa para escutar um áudio e tal, mas depois a gente sai da prática e volta naquela loucura. Tudo bem, é uma tentativa e já é um processo. Mas o convite que eu faço é que, independente se for mindfulness ou se foram outras práticas que cada um aqui encontra como seu recurso, que possa se olhar um pouco e dizer, como é que eu posso levar esse conteúdo, o que me faz bem essa prática para o meu dia a dia, né? Tá dando que tá sem som de novo. Márcia, nos avisa aí como é que tá, por favor, se voltou. Para sinalizar como ficasse. Voltou? Muito bem. Vamos em frente, então. Vai sinalizando aí. A gente tem duas colegas que estão no apoio. Ainda não, Cássia? Baixo. A Cássia tá aqui mesmo? Não, mas é uma instabilidade mesmo. Ah, tá. Então tá. Muito bem. Vamos ver. Tenta aí, Angélica. Tá bom. Fala bem pertinho aqui dessa câmera, tipo microfone, vamos ver se dá certinho. Estão ouvindo, gurias? Tá só para vocês? Nossa, nós estamos ouvindo. Ah, tá. Ok. Tá bom, tá bom. Então tá, pessoal. Assim, me coloco à disposição também do grupo, se alguém quiser algum estudo, alguma coisa específica que eu puder, souber disso, me coloco para responder, né? Mas a ideia é que a gente, acho que a maioria das pessoas sabe, isso tem sido muito estudado, não só o mindfulness, mas outras práticas meditativas e como contribui. E trazendo um pouquinho aqui para o hospital, bom, a gente fez grupos com pacientes, tanto na área da dependência química, como agora nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado na hemodiálise. Então, o meu projeto de doutorado é sobre como a prática de mindfulness pode ajudar no manejo do estresse e na promoção de qualidade de vida para as pessoas em hemodiálise. Então, a gente adaptou todo um protocolo para fazer essas práticas enquanto as pessoas dialisam, né? E, meu Deus, uma processão, assim, e uma aprendizagem enorme, né? Uma prática diária de poder perceber e aceitar as coisas que eu não posso mudar e poder adaptar isso para aquele ambiente e para o que está ali. E os resultados ainda estão saindo, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que sim, acho que a Marta trouxe um pouco, entrar em contato com essa dor, em vez da reatividade a ela, o apego às situações de prazer, elas fazem total diferença. Para que a gente aceite a impermanência e possa também sentir o prazer nas coisas que estão na nossa vida, né? E isso é uma das coisas que mais as pessoas em hemodiálise têm falado. Tipo assim, bom, quando eu levo a atenção para o meu corpo, mesmo que eu perceba mais a dor, né, eu percebo que sim, eu estou vivo e que isso faz parte da minha vida e como é que eu posso acolher isso que eu estou percebendo agora. Isso não quer dizer que é fácil, não é? Mas é olhar a partir de um lugar de sabedoria, ou seja, olhar a partir de consciência do que está aqui acontecendo comigo, em vez de fugir disso, né? Ou ser reativo a isso que só vai aumentar esses sintomas. E aí questões biológicas, que a Nara trouxe também, frequência cardíaca, né, que se estabiliza melhor, o nível de poder melhorar a questão de o nosso corpo aumenta a imunidade, a gente fica menos propício a ter doenças respiratórias, processos inflamatórios, que se eles aparecem, eles acabam melhorando num período menor de tempo. Benefícios psicológicos, sociais, porque se eu começo a me sentir melhor comigo, eu também tenho vontade de partilhar isso com outras pessoas. E ok. E isso também reverberou lá na equipe, né? Porque a gente fez um grupo com os funcionários e o processo é esse também. As relações de trabalho, a relação de olhar o outro como igual a mim também, que não precisa ter os mesmos valores ou a mesma ideia ou pensamento. Mas se eu olhar de um lugar de ser humano,
né, eu consigo olhar que, independente dessas diferenças, essa pessoa também pode ser repetitivo, mas é a coisa mais real. Essa pessoa quer ser feliz e essa pessoa sofre também. E aí, a partir daí, eu tenho uma outra relação. Então, aquelas pessoas que eu tenho uma situação mais difícil ou dificuldade de me relacionar, se eu conseguir olhar um pouquinho por essa perspectiva, isso já me dá um espacinho maior de poder lidar com aquela situação, né? Então, o convite é esse, que a gente possa olhar esse espacinho, né, que a gente está tendo no meio do turbilhão de coronavírus, por exemplo, mas olhar quantas oportunidades a gente está tendo, né? Talvez de nos aproximar de coisas que possam fazer a gente perceber um pouco melhor o que é importante para a gente, né? E olhar, quem está em casa, por exemplo, perceber assim, agora já melhorou, mas essa agitação que existe enquanto eu tenho que ficar focada em mim, porque eu estou sozinha em casa, eu estou com mais um familiar, então tudo aparece, ou aqui no hospital, o quanto eu me afundo em tarefas, em atividades, não sei o que, para não olhar e não sentir o que está acontecendo comigo. Então, não é um convite da Angélica, né, de toda essa mesa aqui, mas não é só nosso. Isso são coisas milenares e, nos últimos anos, que tem muita evidência científica que quanto mais a gente se aproximar com um olhar curioso, gentil, compassivo para a nossa experiência, seja ela qual for, isso beneficia a nossa saúde. E trabalha também, obviamente, com a nossa espiritualidade, porque saúde engloba tudo isso, né? E é isso, pessoal, né? E queria já fazer um convite também que nesse caminho, junto com o SMO, o Serviço de Educação Física, também a gente teve uma oportunidade no meio desse processo todo. E amanhã a gente está começando um projeto que chama Medita Junto, que todas as quartas-feiras, às 16 horas, os funcionários do hospital podem acessar pelo Google Meeting, a gente vai praticar junto e vai ter espaço para trocar um pouquinho suas experiências. E também pode cadastrar o telefone para receber algumas práticas que também, como a Marta disse, a perspectiva é essa mesmo, sejam práticas de 5, de 10 minutos, para que a gente possa usar isso como recurso no nosso dia a dia. E começar devagar, né, um passinho de cada vez. É isso. Obrigada. Então, agora a gente vai ouvir a Sinara. Sinara se apresentando para nós. Estão me ouvindo bem? Falo mais alto, vão sinalizando aí. Bom, então, realmente, assim, ouvindo as falas das colegas, eu preciso dizer que eu fico emocionada. Cada vez que eu chego num espaço, assim, principalmente dentro do hospital, né, onde a gente para falar de coisas que são tão importantes, mas que normalmente, na batida da vida, nesse mecanismo, a gente não se permite por um motivo ou outro. Então, quando a gente realmente consegue organizar e ter um espaço físico, não só nas nossas ideias, né? É físico isso aqui, a gente se junta fisicamente para poder tocar essa ideia, eu acho que isso, a gente fica sem palavras para falar dessa emoção, né? O nosso coração acelera e diz, sim, esse é um caminho que eu acredito. Então, assim, queria poder trazer um pouquinho, né, da minha caminhada. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui conversa com o que vocês já trouxeram, já relataram. Mas a gente sempre fala de uma forma diferente, que é do nosso olhar, da nossa caminhada. E eu tenho uma caminhada, assim, bem longa, vamos dizer, em relação a recursos de autoconhecimento, né? Então, eu passei por vários, me permiti, assim, experimentar vários recursos diferentes. E algumas formações também. Alguns cursos mais convencionais, outros nem tão convencionais. E é óbvio que isso, né, influencia a nossa caminhada profissional também. Eu acabo trazendo disso aqui para dentro. Eu acho que uma coisa que eu me identifiquei bastante com a fala da Marta, quando ela fala sobre esse clique que dá, muitas vezes, quando a gente se dá conta que a dimensão espiritual, né, ela é tão importante ser trazida quanto a biopsicossocial, porque a biopsicossocial já está na nossa batida, a gente está super acostumado e flui, a gente não estranha. Agora, quando fala em espiritual, dependendo, né, do espaço que a gente está, parece que gera um desconforto. A gente não está tão acostumado ainda, apesar de parecer que a gente já deveria.
principalmente praticar isso, né? E muitas vezes a gente, realmente isso é natural, se confundir um pouco com religiosidade, e que não tem nada de errado também, porque com certeza, através da religião, também é possível acessar a espiritualidade, mas não necessariamente, obviamente, né? Então, isso que é muito importante a gente saber que não precisa se utilizar da religião, mas que para uma qualidade de vida profunda, para uma vida interior mais nutrida, a gente precisa trazer a espiritualidade. Isso é algo que a gente, é claro, espiritualidade, lembrando, não é a espiritualidade sozinha, junto com o nosso biopsico e o social, né? Tudo andando junto, porque nós somos esse todo. Eu acho que, em relação a isso, me veio muito também, não sei se vocês já escutaram falar sobre o estilo de vida minimalista, né? Que eles falam assim, eu faço uma associação com essa questão da vida interior. É uma oportunidade da gente tirar os excessos, né? Uma ideia de tu abrir mão dos excessos da tua vida para tu olhar para aquilo que é essencial. Então, quando a gente fala de meditação, de práticas contemplativas, creio que não tem como a gente não falar desse focar para dentro, independente, como a Jéssica falou, né? Se eu olhar para dentro e eu sentir que não está confortável, né? Ou que é um tédio, ou que é um vazio, ou que é uma dor, que eu consiga, às vezes eu nem vou saber o que fazer com isso, mas o simples fato de olhar, de poder. Peraí que as gurias fizeram uma sinalização ali. Tudo bem, ok. Então, falar mais pertinho só do microfone. O Rodrigo disse que também está tudo ok. Ok, vou sinalizando. Então, o simples fato de eu olhar para as minhas questões internas e dizer um sim, né? Sim, eu te vejo, sim, eu te reconheço. Às vezes eu não sei o que fazer com isso, mas eu realmente dar um lugar a isso, mesmo que o tempo vá me dizer o que eu vá fazer com isso, né? Mas já é um grande passo do que eu ficar me utilizando de barulhos, de ruídos, de prazeres, né? De movimentos constantes. E aí a gente pensa, a pandemia ela vem com todos os seus desafios, mas ela vem nos colocar nesse lugar. O que eu faço com o tédio que eu sinto nos momentos em que eu não estou conseguindo exercer os meus papéis sociais, por exemplo, né? Poxa, eu sou a garota da academia, que eu vou lá, blá, 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 eu sou a mulher que deixa o carro na vaga tal, que bota a bota tal, ou, sei lá, eu sou o meu cargo, né? Enfim, mas em muitos momentos a gente perdeu isso. E aí a gente fica, tem gente que diz, não consigo levantar da cama, fico numa letargia, a vida vai perdendo sentido. Mas isso é natural, é do ser humano essa caminhada, essa batida. Mas por isso, essas práticas, elas nos auxiliam a encontrar o sentido para além desses papéis que a gente desenvolve. E aí está, na verdade, realmente o real significado da nossa felicidade, que é uma felicidade da paz, não é da euforia. Né? Da gente estar fazendo aquilo que é o que é possível, como também disse a Angélica. Eu não vou ficar trazendo para mim, carregando comigo, aquilo que não está dentro das minhas possibilidades. Né? Tem coisas que estão para além das minhas possibilidades. Então eu faço o que é meu e o restante eu solto. É uma forma da gente ir exercitando. Eu fiz essa associação com o minimalismo, porque o minimalismo ele traz exercícios muito interessantes assim, em relação a coisas palpáveis. A gente começa com coisas palpáveis. Por exemplo, um guarda-roupa, né, que é algo assim, muito fácil de mexer. Observar, a gente pega uma peça de roupa, toca nessa peça e conversa com ela. Às vezes ela não conversa mais com a gente, né? Mas a gente ainda guarda essa peça porque ela lembra de uma festa, porque ela lembra de uma pessoa querida, um presente que a gente recebeu, mas na verdade ela já deixou de fazer sentido naquele momento atual. Então isso é interessante pensar, porque isso serve para os nossos pensamentos também, né? Isso aqui está realmente nesse momento tendo serventia na minha vida? Será que eu não posso abraçar essa peça, reter a gratidão, né? A vivência que eu tive com ela,
mas a peça em si eu soltar para que outra pessoa possa se utilizar e o meu espaço fique livre para que novas coisas apareçam, né? Isso para as roupas, para os nossos objetos, e aí experimentando em níveis mais subjetivos, às vezes nas próprias relações. Puxa vida, por mais que eu gosto muito dessa pessoa, mas eu já não me sinto, parece que já tem, eu fico negativa, a gente fofoca juntas, e eu não quero mais isso para mim. Bom, às vezes já é um momento de começar a rever as nossas relações tóxicas, as notícias, como disse a Angélica, né? Programas que eu assisto, tem programas que a gente sente, ai, mas eu gosto. Mas no momento assim, ainda mais assim, quando a gente já está sendo bombardeado de informações que pesam, que carregam, será mesmo que eu preciso estar olhando esses programas? Será mesmo que eu quero isso para mim? Talvez a gente nem se dê conta, a gente diga, eu quero sim, eu lido super bem, mas a gente não se dá conta que depois os pensamentos ruminantes, né, esse auto-julgamento, esse peso nas costas também tem relação com cada atitude que a gente foi tomando durante o dia. Por exemplo, notícias, né, a gente tem que se manter informado, ok, mas talvez a gente possa pensar assim, eu não preciso me manter informada a partir de notícias com imagens. Quem sabe eu possa, assim, organizar um momento do meu dia onde eu só leia uma informação, né? E não fique totalmente com aquela imagem impressa que fica na minha cabeça e eu quero falar mais sobre isso e ligo para alguém para comentar, nossa, tu viu, que horror, né? E eu realmente consiga fazer algo mais cuidadoso e gentil comigo. Isso ajuda também até a forma como a gente vai se expressar com outras pessoas, né? Como é que a gente vai levar essas nossas informações? Se a gente está carregado, será mesmo que a gente consegue ser leve com outras pessoas? Fica realmente difícil, né? A gente contribuir de uma forma mais leve com as pessoas quando a gente está muito sobrecarregado de informações também. Bom, eu trouxe isso, assim, que tem muita relação com toda, não deixa de ser a caminhada pessoal, com toda a caminhada profissional, né? A gente acaba muitas vezes trazendo isso para atendimentos individuais, para os grupos também. São reflexões importantes para tomada de consciência, né? Que me disse a Angélica, puxa, eu posso estar aqui falando com vocês, talvez no início é muito desconfortável falar para os colegas, é desconfortável falar num lugar que a gente não está acostumado, falar com uma câmera, né? Mas assim, sintonizar um pouco, lembrar, poxa, realmente eu estou desconfortável e está tudo bem eu estar desconfortável. Porque se eu disser para mim que não quero estar desconfortável, eu não posso estar, eu tenho que estar bem, né? Eu vou estar, na verdade, lutando contra algo que está pedindo um lugar da minha humanidade, né? E quanto mais eu consigo dizer sim para isso que eu sinto, mais eu consigo estar mais consciente com o que eu vim fazer, com o meu propósito nesse momento, né? Então são coisas assim que o nosso dia a dia serve em relação à máscara, serve em relação a qualquer atitude que a gente vai tendo agora, nesse momento, né, em relação à nossa profissão, em relação aos nossos familiares, em relação à nossa casa. Todos os... Lavei ou não lavei a mão? Organizei ou não organizei aquilo? Botei meu celular para carregar ou não botei, né? Quanto mais a gente faz essa parada, esse aquietar-se, esse silenciamento, mais a gente vai, sim, automaticamente colocando o celular, nem é automaticamente, né? Conscientemente, colocando o celular para carregar no momento que tem que carregar, colocando a máscara no momento que tem que colocar a máscara, não esquecendo as coisas como a gente tanto esquece, né? A gente esquece em função desse automatismo. Então, bom, realmente aumenta muito a nossa qualidade de vida. E eu acho que agora a gente vai ter um espacinho aqui com a Lu também, para a gente experimentar um pouquinho disso, né? Vou passar a palavra para ela e agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigada. Então,
novos colegas que estão chegando, na verdade, na nossa instituição. São muitos colegas novos que estão chegando na instituição e que ainda não nos conhecem, né? Porque eu e a Marta, a gente está um pouco mais de tempo aqui na instituição do que as colegas, né? A Angélica já está 10 anos, a Sinara também 10, né? Meu nome é Luciana Desores, eu sou enfermeira há 26 anos dessa casa, que gosto muito, parte, né, da nossa vida, das policlínicas. Passamos talvez mais tempo aqui do que na nossa própria casa. E eu sou enfermeira do Serviço de Enfermagem Ambulatorial, chefe da unidade da área 1 e coordeno o nosso querido Neise, né, que já falei no início, junto com outras colegas e outros colegas que estão a Sinara, a Angélica que está aqui, a Márcia que está em casa, a Cássia, tantos colegas que não podem estar aqui reunidos nesse momento, né? Então, um grande abraço a todos que fazem todo esse esforço para que a gente vá caminhando no sentido de ampliar o horizonte do cuidado para os nossos pacientes, para as suas famílias e para os profissionais que trabalham, né? Essa iniciativa que a Sinara, a Indara e a Angélica começam agora também a questão da meditação. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência aqui dentro, da minha experiência profissional e pessoal. A meditação, ela acontece na minha vida há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer yoga, né, e descobri a meditação. Então, a meditação, ela passou realmente a ser uma prática de autocuidado comigo mesma. E como enfermeira da terapia intensiva, sempre muito acelerada, com muitas atividades, né, muitos estudos. Então, a meditação, ela trouxe para a minha vida um centramento, né, uma escuta interna muito importante e um processo de realmente descobrir que enquanto eu cuido de alguém, eu preciso estar muito atento a mim mesmo. E esse caminho ele vai abrindo novas possibilidades, né? Então, na época que eu descobri a meditação, também veio despertar para estudar a espiritualidade no espaço do cuidado. E aí foi gradativamente que eu fui desenvolvendo as minhas pesquisas, a terapia intensiva, tentando compreender como que os meus colegas entendiam a espiritualidade na sua vida pessoal, profissional. E quando eu saí do CTI, vim para o ambulatório, trabalhar com consulta de enfermagem e atuar na área da oncologia ginecológica, todo aquele conhecimento, aquela bagagem da terapia intensiva, me ajudava muito a compreender, claro, os pacientes, a parte fisiológica, né, como eles estavam caminhando dentro do seu tratamento, mas eu precisava ir muito mais além no espaço ambulatorial para poder ajudar essas pacientes, essas mulheres, né, durante o seu tratamento. E aí eu fui cada vez mais me capacitando para somar a todo o conhecimento científico que temos, mas com práticas que pudessem complementar as ações de cuidado. E a meditação foi uma das primeiras práticas que eu fui me autodesenvolver para poder também somar no espaço de cuidado das pacientes. E isso foi fazendo diferença na minha vida e, portanto, ou seja, ao acordar para dentro de mim mesma, no meu processo de autocuidado, eu podia falar para elas, propor para elas a experiência de meditação, de relaxamento, de visualização terapêutica, porque eu sabia como aquilo agia em mim, o quanto aquilo me beneficiava. Então, eu não estava falando de algo que realmente eu não conhecia na minha experiência pessoal. E no espaço do cuidado ambulatorial, a gente sempre propõe para o paciente algo que ele queira, ou seja, a gente explica a prática, a gente propõe para o paciente, e se ele topa, ele topa. Se ele não topa, a gente vai seguir todo o tratamento como ele está acostumado.
Mas o que eu tenho visto neste espaço, e eu queria compartilhar com vocês, eu espero que esteja bom o áudio aí, a Cássia, se quiser nos dar um retorno, quando a gente troca de fala aqui, às vezes pode ter uma variação, mas eu queria compartilhar com vocês a experiência. São muitos pacientes, mas assim como a Marta contou, como ela tem tratado essa questão no dia a dia da hemodinâmica, eu queria relatar uma situação de uma paciente que um dia ela chegou, após a cirurgia, ela iniciou a primeira sessão de quimioterapia. E ela chegou à consulta de enfermagem num estado muito alterado. Ela chegou chorando e com uma dor intensa na barriga, no abdômen. Ao colocá-la na maca, eu percebi que junto com ela ia me falando de todas as coisas que estavam acontecendo no pós-químio. Ela me relatou que o grande sentido da vida dela era o trabalho, e a primeira sessão de quimioterapia, nos primeiros dias, tirou toda a força das pernas dela e ela não poderia trabalhar, ou seja, ela estava se sentindo muito abalada naquilo que norteava o seu cotidiano. E ao conversar com ela, eu percebi que ao mínimo toque da barriga, ela reagia. Bom, naquele momento eu chamei a equipe, pedi para que eles pudessem vir avaliá-la, para ver se havia uma causa física para a dor, né? Já que ela estava com 50 dias de pós-operatório, não parecia ser, né, não poderia ser algo que poderia ser oriundo da cirurgia. Mas eu fui percebendo que a dor dela tinha outras nuances, outras dimensões envolvidas. E eu propus para ela, enquanto a gente aguardava a avaliação médica, o exercício de relaxamento e de visualização terapêutica. Então, ao passo que ela foi fazendo, um exercício muito simples que eu desenvolvo com os pacientes, que é elas contatarem com elas mesmas, colocando a mão no peito, uma mão no abdômen, e respirando profundamente e relaxando. Depois de mais ou menos 5 respirações conscientes e profundas, eu peço que o paciente faça uma pequena visualização. Ou seja, que ao inspirar, ela imagine uma pequena luzinha da cor que ela mais sente, vai trazer tranquilidade. E permita que essa luz circule pelo corpo dela a ponto de relaxar e aliviar a dor. O passo seguinte é, ao expirar, tornar consciente de qual emoção está incomodando nesse momento, o que está preocupando. E ela procurar visualizar na saída da respiração essa emoção indo para longe. Então, esse movimento de inspirar e tornar consciente de como está se sentindo, tentar relaxar, faz uma mudança bastante grande no momento da avaliação do paciente. Ou seja, essa paciente, ao término desse exercício, a gente conseguia tocar na barriga dela, que antes não era possível para avaliar. Ou seja, a gente conseguiu avaliar para ver se existia alguma causa física influenciando na dor. E a equipe veio, avaliou, ok, ajustou a questão da analgesia, mas ela, ao término da consulta, relatou que realmente ela teve um alívio completo da dor, ao término da experiência de relaxamento. E a gente foi conversando com ela ao longo dos dias, dos novos encontros, na caminhada de rever a questão do sentido de vida pautado no trabalho. Quando a gente não consegue trabalhar, ou, por exemplo, quando a gente está limitado num momento como esse, talvez muitas pessoas hoje estejam em casa, né, por conta do isolamento social,
e precisando ficar distante do seu trabalho ou até tendo a perda do seu trabalho, o quanto isso pode influenciar nas questões de vida da gente, porque trabalho também é sentido de vida, ou seja, vir para cá também nos movimenta, também é nossa espiritualidade. Então, é um momento da gente realmente poder, na experiência do cotidiano, ir trazendo, né, outras possibilidades, junto com todo esse conhecimento científico que a gente tem aqui dentro e que norteia o nosso trabalho, e quanto a gente pode integrar outras práticas com a meditação. Hoje em dia, né, há 20 anos atrás, a gente não tinha todas essas evidências, então, né, a Márcia, que nos acompanha de casa, sabe que logo desde o início do Espaço da Alma, eu comecei a participar com a meditação, né, que era uma experiência de vida e pessoal para compartilhar, e toda a formação que eu fui fazendo. A Angélica, que está aqui, né, eu já fiz toda a formação com ela também, né, de mindfulness. Então, a experiência do mindfulness e da meditação, ela também traz um elemento muito importante para nós, nesse momento. Nós, como profissionais de saúde, a gente sempre diz assim, a Márcia fala muito nisso, nós somos ótimos para cuidar das pessoas, né? A Marta já falou isso, né? Nós somos ótimos para cuidar dos outros e nós tiramos pouco tempo para dedicar a nós mesmos. Então, nesse momento, né, a gente está fazendo o Espaço da Alma online para trazer para vocês um processo de reflexão e de parada no dia a dia, de oportunidade, talvez, nos passos seguintes, que estarão lá os vídeos compartilhados de meditação, para que a gente possa tirar um tempo para nós mesmos. A meditação é um processo de acordar para si. Acordar para si significa, enquanto eu cuido do outro, eu preciso estar atento a mim mesmo. Ou seja, quando eu estou lá atendendo um paciente, eu sei que muitas vezes eu estou com muitas informações na cabeça, com muitas necessidades da instituição, mas se eu manter a minha mente nessa amplitude e não me focar na necessidade daquilo que eu estou atendendo, eu não vou poder fazer uma escuta qualificada daquela pessoa, uma escuta atenta que possa realmente acolher o que o paciente e a sua família precisa. Então, eu tenho que estar atento a mim mesmo. E eu também utilizo o mesmo recurso. Então, enquanto eu estou conversando com o paciente, eu estou atento à minha respiração. Ao atentar para a minha respiração, eu percebo como eu estou, vou me acalmando e vou tendo a possibilidade de escutar cada vez melhor aquela pessoa, acolher aquilo que ela precisa e procurar, dentro daquilo que ela me aponta, que na verdade ela que é o foco de toda a atenção, como eu, como profissional, vou poder melhor ajudar. Então, essa é a minha prática profissional, que inclui meditação, inclui mindfulness, inclui visualização terapêutica. Queria compartilhar com vocês. Eu acho que antes de fazer a experiência de hoje à tarde, nós queríamos abrir um pouquinho para as nossas colegas que estão em casa, fazerem algumas perguntas, porque a gente tem um tempinho. Então, Márcia e Cássia, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente não recebeu pelo link das perguntas da intranet nenhuma questão até esse momento, então a gente deixa esse espaço para vocês abrirem o microfone e nos perguntarem. A Márcia já fez uma pergunta no chat, Angélica, que é, peraí um pouquinho, Quanto tempo será a meditação na SMA? tá. Eu vou passar para a Angélica, agradeço a oportunidade, daqui a pouco conversamos mais. Isso. Respondendo a pergunta da Márcia, né, de quanto tempo será a meditação no SMO, a meditação vai ser pelo programa do Google Meet, tá? Então, esse e-mail de convite foi enviado para todos os funcionários. É só vocês, no horário da reunião, né, do horário marcado, acessar esse link, e aí a gente vai estar em contato com vocês agora. Só que cada um que estiver lá também
vai ter espaço, a gente vai deixar, a ideia é deixar os microfones fechados e tal, e depois da prática a gente abrir o espaço do chat para vocês colocarem as percepções, se tiverem vontade de fazer isso. Né? O que percebeu no corpo, o que percebeu na mente, trocar um pouquinho. E o tempo ele vai ser, está planejado de 40 a 50 minutos. Por quê? As práticas, elas vão durar, geralmente é uma prática de aterrissagem, e por uns 5 minutinhos, só para a gente chegar, né? Trazer esse processo de pausa, né? Se preparar para poder entrar em contato um pouquinho maior com essas percepções. E aí depois a gente partilha um pouquinho. A ideia é que cada encontro a gente fale sobre algum tema, e depois a gente faz uma prática um pouquinho maior, de uns 10 minutos. E durante a semana a gente manda esse áudio depois para as pessoas terem a oportunidade de continuar praticando se assim quiserem. Tá bom? É isso. Fala bem pertinho do microfone. Me ouve bem, Cássia? O Rodrigo me sinaliza aqui que ele está ouvindo bem. Ai, que bom. Então tá ótimo. Quer dar mais alguma coisa? Não, deixa eu falar uma coisa mais pertinho. Uma coisa importante que a Sinara falou e a Angélica também, que as tarefas do dia a dia também são uma oportunidade de contemplação. E quem gosta de jardinagem, quem gosta de outras atividades, né, manuais, que são excelentes oportunidades de meditação também. Né? Enquanto tu te dedica para uma tarefa que exige atenção, porque tu está elaborando um ponto, porque tu está plantando, né? São oportunidades também da gente relaxar. Enquanto trabalha o corpo, porque a gente está fazendo esforço físico, também é um jeito de relaxar a mente, à medida que tu presta atenção nas cores, na harmonia do jardim, uma planta que precisa de uma poda, né? São, às vezes, elementos práticos que ajudam a gente a relaxar e a gente não dá conta disso, às vezes. Então, a gente fica, às vezes, imaginando ou achando que essas práticas precisam ser algo que precisa de um espaço apropriado, né, do momento apropriado, mas elas podem fazer parte da vida diária, inclusive no momento da gente tomar decisões no mundo do trabalho. Né? Porque, às vezes, a gente tem que tomar decisões muito importantes, sob pressão, e eu lembro de um momento que eu tive um dia particularmente tenso, que eu tinha 2 equipes me pedindo uma decisão e eles me dar 1 minuto. E 1 minuto não era só para pensar, era para eu poder respirar e poder tomar a melhor decisão. Né? Então, o que eu fiz foi respirar e aí tomar a decisão na sequência. Né? Então, isso pode parecer prosaico, mas isso é o dia a dia de todo profissional da saúde. A gente toma decisões o tempo todo. Né? E o respirar, né? Respirar consciente do melhor momento, sem ficar pensando naquele minuto o que eu vou fazer, não, eu vou respirar e depois eu vou tomar a decisão. Então, são exemplos que eu me lembrei enquanto eu ouvi vocês falar, que às vezes as pessoas têm uma noção assim, meio distante, ou meio elaborada do processo. Claro que tudo tem etapas, tudo tem um método, né? Mas existem alguns elementos que são muito importantes. A faxina do armário é um momento meditativo, embora a gente não se dê conta. Né? E liberar o que não serve mais na vida da gente é um processo que a gente pode transpor para os pensamentos. Né? Aqueles que não me servem mais, a gente vai embora. E a outra questão que é importante, né, é que, na verdade, a gente precisa ir fazendo exercícios bastante focados na possibilidade que a gente tem. Por exemplo, a gente nunca vai iniciar uma meditação com práticas prolongadas, que vão exaurir o nosso corpo físico, que a gente não tem preparação física para se expor. Então, eu acho que essa gentileza que a Angélica e a Sinara trouxeram é a capacidade da gente perceber o que é possível. Se nesse início é possível ouvir 5 minutos da meditação focada e direcionada, que a Marta está disponibilizando para nós agora durante o espaço da aula, que a Angélica está disponibilizando. Então, eu acho que se esse é o tempo que eu vou ter, é um tempo de atenção e de cuidado comigo mesmo. Fundamental, vai fazer muita diferença. Em geral, todas as pessoas que fazem parte, que são atendidas no espaço da alma, esse é o relato.
eu entrei de um jeito e depois de uma prática de 5, 10, 15 minutos, eu saí de uma forma diferente. Então, vamos nos oportunizar essas experiências, mas não só uma vez por ano. Vamos nos oportunizar cotidianamente espaços de cuidado. Vão fazer muita diferença no nosso cotidiano, nas nossas relações e também, fundamentalmente, na nossa saúde. Então, como na verdade a gente não tem perguntas, eu queria aproveitar esse tempinho para a gente poder fazer uma pequena prática. Vocês topam então, meninas? Então, a gente vai sugerir para vocês que estão nos ouvindo, se vocês puderem se acomodar aonde vocês estiverem, na cadeira, em pé. Existem muitas meditações, eu vou ter que puxar o microfone mais pertinho de mim, para vocês poderem me ouvir. Então, a gente procura uma posição confortável para o nosso corpo. Você pode deixar a sua mão sobre suas coxas, você pode fazer uma conchinha se achar melhor, como você achar melhor, tá? O importante é deixar a coluna um pouquinho mais alinhada. Se achar que está muito cansado, pode encostar na cadeira. O ideal é dar uma baixadinha suave do queixo para encaixar na nossa cervical. Então, nós vamos tomar agora 3 respirações profundas. Soltando o ar lentamente pela boca e relaxando o corpo. Vai visualizando do alto da sua cabeça, percebendo como está o seu couro cabeludo. Leva a respiração até lá e solta, relaxa o couro cabeludo. Nesse momento, a gente leva muito peso nos ombros, na cervical. Então, a cada respiração, vai soltando, distensionando o seu corpo. Vai sentindo cada vértebra do seu corpo se alinhando, se recolocando, se ajustando. Vai sentindo um relaxamento das suas costas, dos seus ombros, dos seus braços. Deixa o ar entrar no peito, sente o peito abrir, relaxar. Deixa o seu pulmão se energizar. Distensiona a caixa torácica, onde fica muito acumulado, muitas tensões e medos. Relaxa o abdômen, as pernas. Vai sentindo os teus pés ficarem no chão. Devagarinho, agora a gente vai visualizar vindo em nossa direção uma pessoa muito querida. Talvez a pessoa mais querida que a gente queria nesse momento dar um grande abraço. Visualiza ela vindo em tua direção.
Recebe o abraço, abraça, sente todo o afeto, carinho que você e essa pessoa nutrem uma pela outra. Repousa um pouco tua cabeça no ombro, ouve as gentis palavras de amor e de afeto. Silenciosamente, acolhe no seu coração esse ato de amor e de encontro. E despede alegremente, dizendo até breve. E devagarinho nós vamos retornar à noção do encontro com o nosso corpo, sentindo os nossos pés, nossas pernas. Vamos inspirando profundamente, mexendo as nossas mãos. Vamos inspirar profundamente e gradativamente. Eu vou contar até 3 e a gente vai abrir os olhos. 1, 2, 3. Cada um no seu tempo. Vai retornando. E com esse espaço que a gente cria com a meditação dentro do nosso coração, silenciar, o encontro desse momento tão querido de estar aqui com as amigas Angélica, Sinara, Marta, com vocês que nos ouvem aí, sem que a gente possa vê-los. A gente deseja realmente um grande e apertado abraço para vocês. E recebo bastante acolhimento aí nesses dias que estão em todas as unidades do hospital. E a gente agradece a presença de todos vocês. Um grande abraço, muito obrigada por todos que trabalharam para que a gente estivesse aqui reunido no 14º Espaço da Alma, os colegas da comunicação, aqui do CGTI. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.